Medo! Hoje é quarta-feira, 11 de junho. Eu sou a Jéssica Greco. E eu sou o Leandro Neco. Bom dia! Bom dia! Segundo episódio em vídeo da semana. Gente, muito estranho isso pra mim ainda. Não acostumei. A gente começou essa semana a fazer episódio terça e quarta em vídeo. E é uma coisa nova, né? Mas o episódio de quarta continua igual, como vocês já estão acostumados. Então, a única diferença é que a gente tem vídeo no Spotify e no YouTube, mas áudio segue normalmente, tá, gente? Vamos! Exato. Estamos numa semana de Dia dos Namorados. Que não tínhamos falado até agora sobre isso, né? Mas Pois é inegável que solteiros precisam ficar de lado. Porque essa semana é dos namorados. Solteiros não tumultuem. É a semana dos namorados. Como é que é? O dia é dos namorados, mas a noite é dos solteiros. Gente, eu morro com essa frase. Ela me dá uma vergonha, assim, que eu não sei explicar o quanto, gente. Eu amo. Bom, já que estamos nessa semana temática e a gente tá episódio em vídeo e tal, eu queria que a gente contasse, porque a gente tem muitos ouvintes novos, né? Uhum. Como a gente se conheceu, contar rapidamente, assim, que vira e mexe alguém pergunta, né? Mas como vocês se conheceram? Como que foi? Lá. Então, eu não sei se a gente dá um resumo, entendeu? Pra quem é novo aqui, não sabe. Acho que dá pra dar um resumaço. Resumeco aqui, vai. Nos conhecemos no Tinder Sim, em 2016. faz tempo, gente. Dezembro de 16 a gente deu match. Uhum. Conversamos durante aproximadamente um mês. Sim, Jéssica foi pra Bahia, eu fui pro Rio Grande do Sul. Ai, Continuamos delícia. conversando. sim. E bababá, e tigui-tigui, e conversa. Pipipi, popopó. Quando voltamos pra São Paulo, falamos, vamos nos ver? Daí eu falei, vamos hoje. Daí ela falou, beleza, era uma segunda-feira à noite. E eu tinha falado, vamos na terça. E ele já chegou na segunda? Vamos na segunda mesmo. Eu falei, vamos na segunda. Não conhecia nenhum bar em São Paulo, apenas um. Olhei, ele abria na segunda. Eu falei, vamos lá. Exato. Jéssica falou, vamos. E estava chovendo pra um caralho. E eu pensei, ela vai cancelar. Não cancelou. Pum, fomos neste lugar. Uma chuva, assim, absurda, Porque caindo no mundo, assim. Nessa época a gente tinha uma piada interna, já de tanto tempo que a gente se falava, Aham. que era parar de tomar mojito. É Que verdade. eu gostava muito de mojito, eu falava pra ela que a gente tinha que tomar mojito juntos. E aí tinha um bar, que agora eu nem vou lembrar o nome, em São Paulo, que ele tinha muitos tipos de mojitos diferentes. E aí eu falei, a gente tem que ir nesse bar, porque você nunca foi lá e você gosta de mojitos, você vai adorar. Eles têm várias coisas e criações só de mojitos, assim. E aí ele abria só na terça, ele não abria na segunda. Aí ele falou, então vamos nesse outro aqui, e é isso. E aí tinha mojito também, porque era uma época que era um pouco a gin tônica da época também, eu acho. Tipo assim, muitos bares tinham mojito, né? Era muito Sim. comum, assim, ter. E aí a gente foi nesse bar na segunda-feira, né? Ficamos na segunda-feira. Daí depois... Continuamos. Aí acho que foi no dia seguinte ou 2 dias depois, eu falei pra ela, vem cá, eu tô aqui perto da tua casa e tô indo no cinema, não quer ir comigo? Só que eu meio que fui pra lá já meio que querendo convidar ela, assim, mas meio que de última hora. Daí ela falou, nossa, então eu vou. Daí a gente assistiu Moana no cinema. Foi tudo. Isso aí foi em janeiro de 17. Isso. E aí meio que começou assim, tipo... Daí, nesse primeiro mês, a gente deve ter se visto, sei lá, mais de 10 vezes. Assim, Quase né? todos os dias já. Quase A gente todos já os tava dias. assim, é isso aí mesmo. Daí foi rolando e assim foi indo e foi E indo. foi indo, gente. Daí a coisa andou. Foi por aí, entendeu? Eu acho que o resumão é isso. E aí a gente começou a namorar quando o Neco quebrou o braço, Uhum. né? Ele quebrou o braço no CrossFit, foi para o hospital, me chamou, olha como é, né? Me chamou, eu estava indo assistir 50 Tons de Cinza com os meus amigos, porque alguém tinha ganho ingresso e estava indo todo mundo pela galhofa. Eu lembro que a gente estava indo ver pela galhofa o filme, assim. Uhum. E aí a gente ia ver, e daí eu lembro que eu ouvi o seu áudio falando, viu, olha, se não for incomodar muito, tô aqui no hospital, não tenho muito pra quem ligar. Tava indo. Se você puder aí, não sei, talvez, passou pela cabeça, enlouqueci, você ir lá me ajudar. E aí eu fiquei totalmente sem reação na praça de alimentação do shopping, ouvindo. Aí Felipe Portolotto, meu amigo, pegou o celular, falou assim, amiga, acho que é sério, vai agora. E aí o Felipe entrou em desespero e ele me deixou desesperada. E aí eu saí correndo em completo pânico. E aí eu fiz algo que eu nunca fiz na minha vida, que é eu estiquei o braço, pedi um táxi na rua, tal qual a Carrie Bradshaw em Sex and the City. Estiquei assim, uá! Peguei um táxi, falei,
toca pro inferno, motorista, vamos lá, né, pro hospital. Chegamos lá, ele tava lá com o braço mole, né? E aí ele entrou pro raio-x, a moça falou, isso aí é só cirurgia. E ele assim, ai, não vai ser nada. Eu achava que meu ombro tava fora do lugar. E a mulher já tinha me dado todo babado enquanto ele tava lá fazendo raio-x. Ela, isso aí só com cirurgia. Falei, não vou contar pra ele ainda, né? Não serei Sim. eu a portadora das notícias. Aí ela olhou pra gente, né, com o braço mole, já tinha desmaiado 3 vezes. Ela olhou e falou, Já. ah, vocês são o que um do outro? E eu assim, meu Deus Como é que do pode, céu. né? Tipo, que coisa aleatória, porque pensando hoje, assim, eu acho que se a gente chegasse num lugar e na mesma situação, tu tivesse chego depois e tal, eu acho que dificilmente alguém ia perguntar alguma coisa. É porque devia estar no ar, né? Eu acho que tava no ar, que a gente tava não é- meio... É, porque não é como se alguém Tava tivesse junto, feito... mas não tava, aquela coisa, assim. Ninguém nunca mais fez essa pergunta. Mas eu tenho pra mim que eu só quebrei o braço porque a gente viu um dos piores filmes que eu já vi aquele dia. Vai culpar o filme. Foi o Universo, que é o Jack, Era ruim mesmo esse filme, gente. que era com a Natalie Portman. Esse filme, ele era interminável. A gente tava no cinema, eu tava assim, que filme chato do cacete, Eu não sei se eu mano. rever hoje eu posso gostar do filme. Pode Na ser, na eu época lembro que era eu não chato, gostei. muito chato. Sim. Daí a gente foi embora e eu fui direto para o CrossFit e quebrei o braço. Entende? O problema era o Foi crossfit, isso. né? É. Aí quebrou o braço e aí foi uma confusão. Daí, a partir desse momento que a enfermeira foi a agente do caos, a gente começou a namorar. Sim, Aí depois ele me pediu em namoro e tal, mas no caso ficou aquela situ, entendeu? sim. E aí eu só olhei pra ele e falei, e aí, a gente é o que um do outro? Porque eu não vou responder, né? Você que me trouxe até aqui, então você que responda. E aí foi isso, gente. Muito, muito, muito resumidamente, é isso que aconteceu. Viu? Mas você tá aí com e-mail, né? Conta pra gente. Eu resgatei um e-mail de 2020 na Gente, caixa do Diário de Bordo. Bom demais. Tá? Que é um especial de Dia dos Namorados, onde a Damaris, a nossa roteirista, Diva. ela faz bicos de roteiro pra nós, né? Ela ainda não foi contratada, mas o dia que formos milionários, ela será. Com E certeza. aí tinha um e-mail dela com algumas perguntas sobre relacionamento. Aham. Eu achei que era bem temático. Boa. Tá. Amo. Amo que amo. Então vamos lá. Deixa eu achar aqui. Qual a idade vocês tinham quando se conheceram? Idade? Eu tinha 28. Porque 2017? Eu tinha 29, então é isso? É. Não, eu tinha 28 também. Eu ia fazer 29, né? Isso. É porque como a gente... E tu não. ia fazer 28. Tá certo, eu tinha 27, então. Então, Porque eu foi tinha- bem no início do ano, Tinha tem razão. 28 anos. É isso. Hã? Meu Jesus! E eu, o biscoitado falando, eu tinha 13 anos. Vocação! Gente, eu sempre me choco quando eu lembro como ele é jovem. Quem... Ah. Ai. Eita! Quem conheceu os sogros primeiro? Eu conheci os seus pais primeiro. Não foi eu que conheci tua Não, mãe? eu vou te contar por quê. Ah. Porque quando quebrou o braço, Ah. a belezinha, esses patifou no chão. É isso que dá comprar coisa pela internet. Gente, achei isso aqui na internet, viu? Quebrado. Ó, tá vendo? Ai. Aí, esses patifou inteiro, falou, meus pais estão vindo aqui. E eu estava indo lá também. Eu falei, legal. Aí eu falei, bom, vou dar um tempo aqui então, pra eles irem embora, não é? Uhum. O que aconteceu? Eles foram esticando, porque eles queriam me conhecer. Claro. E aí eles estavam pela fofoca. E eu tentei fugir e eles ficaram pra isso. Ficaram. Entendeu? Safado sem vergonha. Lembrei, foi isso aí mesmo. E eles foram ficando como quem não quer nada pra saber quem que era a querida, entendeu? Sim. E aí eu acabei conhecendo eles nessa. Foi um combo de coisas, assim, essa quebrada do braço. Foi. Ai, acelerou muitas coisas. Vocês lembram como foi o primeiro Dia dos Namorados de vocês? Deram presentes? Eu lembro exatamente como foi, tá? Tá, me conta então, porque eu não lembro Tá. direito. Eu e a Jéssica, a gente começou o nosso relacionamento em janeiro de 17. Isso. Em junho de 17, a gente tava viajando. Nós viajamos pra Los Angeles. Tem razão. Tá? Lembro. E aí, tem uma situação muito específica que eu acho que a gente nunca falou em nenhum lugar dessa situação. Mas eu vou relembrar agora. Lá vem ele. Que foi o seguinte. Neste Dia dos Namorados de 2017, eu lancei uma música. Chamada Eu Sushi Você Pizza, que era sobre Sim. eu e a Jéssica, porque a Jéssica não come comida japonesa. Não como come mesmo. peixe. Não. E aí eu amava. Então, na hora de pedir delivery, era aquela Quem coisa. é bom, eu não amei. Eu queria pedir sushi, ela queria pedir pizza, daí a música virou essa brincadeira, Aham. tá? E aí, eu assim, a gente tava namoro ali 5 meses e eu tava numa vibe assim, ó. Fiz um mousse, mano. Fiz uma música que eu julgo ser linda, Eu adoro a música. fofa, a capa é muito bonitinha, É é um sushi, fofolete. uma pizza de mão dada. Eu falei assim, caralho, lacrei, não preciso fazer mais nada.
Juro por Porque Deus. eu tinha feito a música, tinha lançado, foi todo um auê, tá? E aí a gente tava viajando, e eu lembro até hoje, a gente tava voltando de Las Vegas pra Los Angeles, porque a gente foi pra Las Sim. Vegas encontrar uma amiga da Jéssica que estava lá, Uhum, né? sim. Pegamos o ônibus em Las Vegas, estávamos voltando no caminho, deu, tem que fazer o post de Dia dos Namorados, né? Aí peguei o meu celular, peguei uma foto nossa e botei a letra da música. Juro por Deus. E postei. E tá feito. Aí Acabou. a Jéssica ficou meio. Ela não gostou. Claro que não. Ela ficou numa vibe meio cara fechada. Aí eu vi, tá, mas eu pensei, caralho, como assim ela não gostou? Aí o que aconteceu? Aí ela me. Tipo assim, eu não lembro exatamente o que ela falou, mas foi uma vibe. Ai, nem se esforçou pra fazer um texto, pegou a música e copiou e colou. Tipo assim, tá bom, já sei que fez. Legal, Meu. mas pô, e eu? Não, e não falou nem comigo. Ele postou e ficou assim, ó, postei, deitou e dormiu. Aí eu fiquei me Por sentindo mim. muito mal, porque eu concordei com ela, que eu fui Sim. muito vagal, eu achei que eu fui muito vagabundo. Ai, Daí eu peguei, preguiça, caralho, que homens. vergonha, eu fiquei com vontade de chorar. Eu fiquei, meu Deus, primeiro dia dos namorados, olha o que eu tô fazendo tudo errado. Foi um ó. Aí eu apaguei o post, eu acho, e fiz outro e escrevi um textão. Daí o velho desceu. Aí sim. Aí a canetada veio, daí ela É. ficou super feliz. Claro. Não sei o Aí eu adorei, quê. foi ótimo. E aí meio que passou, mas eu lembro É. que foi uma mini crise onde eu fiquei, mano, primeiro dia dos namorados, uma eu já preguiça. fiz Não, isso. e eu me esforcei, sabe? É aí que tá, eu postei depois dela, porque ela tinha feito já um texto super bonitinho. Fofinha, me esforcei. Eu não sou boa pra falar de sentimentos em público, lá eu sou mais reservada. Então eu tava assim, meu Deus, nossa, arrasei, consegui falar e tal, né? E aí foi lá, copiou e colou a letra, monas. Me poupe, entendeu? Foi puxado. Eu fiquei assim, ai, gente, homens. Uau! Mas aí depois deu passou tudo rápido. certo, É, deu tudo certo. Ficamos bem depois. Existiu um tocar de sinos onde perceberam que nasceram um para o outro? Não, eu acho que não, assim, o que eu... É que eu acho que as coisas, elas vão acontecendo, né, aos poucos, assim, na vida. Mas eu lembro que o momento que eu falei assim, uau, foi quando eu fui na sua casa. Não sei se eu tinha quebrado o braço, acho que ainda não sei. Eu fui na sua casa e eu lembro que você foi escolher uma roupa e você abriu o seu armário e ele estava organizado e separado por cor. Nossa, você já falou isso várias vezes, mano. Gente, É verdade, que a a Jéssica mulher gostou muito hétero, dessa ela história. vive num mapa da fome, que você não tem ideia. Aí na hora que eu olhei, eu falei assim, meu Deus, ele arruma as roupas dele, gente, eu não acredito. Eu achei o máximo, Foi um momento que eu falei assim, putz, dá pra investir. Dá pra investir, lá, porque tem um mano. longo prazo aqui, entendeu? As roupas estão organizadas, dá pra investir. Eu lembro que. É que, tipo assim, eu acho que é importante também desmistificar essa coisa do relacionamento perfeito, né? Que é um bagulho que, tipo assim, só não existe nada. E meio que é uma coisa que, todo dia tu vai tentando fazer uma coisa pela relação, né? Uhum, Às vezes abrir mão de algo, às vezes ter um diálogo sobre alguma coisa, às vezes tentar construir, às vezes só entender que não vai ser como tu quer as coisas e tal. Acho que tem isso, né? Então meio que eu não acredito nessa coisa de nascer um pro outro. Eu uhum. acho isso aí, tipo, errado. Porque pessoas muito diferentes podem se entender juntas, Sim. né? Podem conseguir ficar juntas e ser legal. Então é uma parada que não existe o metade da laranja, o nascer um pro outro, o amor da minha vida, não. Tipo assim, é a parada de eu vou escolher construir com essa pessoa uma relação. Uhum. E aí, tu constrói essa relação. Se as duas pessoas estiverem a fim de construir, a relação vai existir, mano. Tá ligado? E às vezes tem relacionamentos com muito problema, é porque tem alguma fricção nisso, onde um tá menos afim que o outro de fazer a parada rolar. E fazer a parada rolar é saber que tu vai ter que abrir mão, é saber que às vezes vai ter momentos que tu vai ter que conversar sobre coisas muito difíceis, e às vezes tu vai ter que, tipo, não concordar com a pessoa e aceitar que vocês não vão concordar. Enfim, tem isso, né? E eu não lembro nem mais sobre o que era a pergunta que eu tinha que responder. Se teve um momento que você percebeu que sim, nascemos um para o outro. Não, mas eu lembro do momento que eu decidi pedir a Jéssica em casamento. Isso eu lembro. Sim. Que foi quando eu vi um filme que, pra mim, ele não é nada. Mas naquele dia ele foi. Nunca mais vi esse filme, inclusive. Eu precisaria rever ele. Que eu até tava procurando o nome dele, porque eu não sabia nem o nome de cabeça. Ele chama Vidas à Deriva. Meu Deus. Ele é de 2018, eu vi no cinema. Ele tem 1h30, ele é meio rápido. Mas ele é sobre... Quer ver que eu preciso lembrar até a... Nem lembro mais Aqui, do ó. filme. Um casal
veleja pelo Tahiti quando são atingidos por uma terrível tempestade. Passada a tormenta, ela se vê sozinha na embarcação e tenta encontrar uma maneira de salvar a própria vida e a do parceiro. Meu Deus, uma Tá. tristeza. E o filme é bem triste, assim, porque daí Aham. é meio que essa mina à deriva, Aham. né? E aí eu entrei no teto nesse filme, tipo assim, se eu tivesse nessa situação, se eu tivesse ficado. Na época eu tava pensando nisso, né? Se eu ficasse sem a Jéssica, mano, o que ia ser da minha vida? E eu pensei, minha vida ia ser muito pior. Aham. Então acho que eu quero casar com ela. Foi meio que Ai, isso. que bonitinho. Isso foi tipo, eu acho que foi meados de julho de 2018. Aham. Daí eu guardei esse pedido de casamento até dezembro. Sim. E foi o pior momento da minha vida esconder isso dela, porque eu só queria contar pra ela, não queria contar pra ninguém, Lógico. só pra ela. Daí foi isso. Não foi esse momento aí. Ai, muito fofo. Tá. Então, teve um momento bonitinho. Teve uma coisa. Teve um momento. Entendeu? Vamos lá. Aqui, cadê? Conseguem citar alguma coisa que mudou no outro? Como assim? Não sei. Que mudou no outro? Eu acho que eu sou uma pessoa um pouco mais bagunceira que você. E isso eu sei que era uma coisa que te irritava bastante. Eu tenho porque certeza, pessoal. Não, eu tô trazendo meu ponto de vista. É que eu já falei isso algumas vezes. Eu acho que eu sou muito metódico com organização. E aí, eu acho que eu passo do ponto. E às vezes eu sou um pouco mais flexível. E aí, o que acontece é que ele ficava muito bravo quando eu não arrumava alguma coisa na hora, assim. Porque ele queria que estivesse muito arrumado. Eu falava, então arruma você. Eu não vou arrumar agora, eu vou arrumar daqui a 2 horas. Você vai ter que aceitar que não vai estar arrumado agora. Mas eu sempre arrumei. No meu tempo, mas eu sempre arrumei. E aí, com isso, ele foi ficando mais flexível também. Hoje em dia, Eu acho que é uma mais flexível. E é uma coisa que eu acho que eu mudei também, que é essa parada de... Tipo assim, referente à organização de casa, né? Que eu precisei aprender a ser mais flexível, porque daí é uma coisa que vem antes de organização, que é... As coisas não são como a gente quer o tempo inteiro. Perfeitamente. E eu querer que, por exemplo, a Jéssica, sei lá, tire, sei lá, um casaco da cadeira. Ela nem faz isso, quem faço eu. Mas, Isso é verdade. tipo assim, eu quero que ela tire... Ele chega em casa e vai se despindo todo, Isso, gente. Uma roupa em cada pedaço Eu quero da que a casa. Jéssica tire o casaco da cadeira. Anos atrás, eu ia querer que ela tirasse na hora que eu visse o casaco, porque tava me incomodando. Hoje em dia... Eu já pego e falo, tipo assim, no máximo eu aviso ela, teu casaco ficou em tal lugar. E ela vai tomar conta, porque tipo assim, por mais que eu queira que a casa esteja muito arrumada, impecável, eu tenho que lembrar que a gente mora na mesma casa. A casa é tão minha quanto dela. E se pra ela não tá incomodando, tipo assim, ela tem o direito de estar como ela quer na casa dela também. Uhum. Então, e não são coisas que infringem a minha vida dentro de casa. É diferente, tipo assim, sei lá, vamos supor uma coisa hipotética. Assim, a Jéssica deixou um armário no corredor e eu não tenho acesso a um cômodo porque aquele armário está ali parado. Que isso? Isso eu acho que é uma coisa que incomodaria e eu precisaria que ela tirasse na hora que eu preciso usar o cômodo. Perfeito. Agora, um casaco em cima de uma cadeira, se ele ficar ali o dia inteiro, não vai acontecer nada. Vai só ficar ali. Daí, às vezes, é mais uma necessidade que, às vezes, a gente tem, tipo, pessoas que se relacionam com essa coisa que eu tenho, de querer que as coisas estejam no lugar na hora que elas têm que estar. Se eu quero tanto que seja na hora, então eu vou lá e faço. Sim. Né? Acho que é um pouco isso. Então, eu aprendi que as coisas não são exatamente como eu quero sempre. Uhum. E aprendi a ser mais flexível, porque eu comecei a entender que a casa é um espaço de 2 pessoas e que tanto as minhas particularidades precisam ser preenchidas, assim como as da Jéssica também precisam. E Acho que é meio que isso. a gente mora com gatos, o que é uma coisa que você não morava antes. Exato. E pets, eles bagunçam muito a casa, eles têm as coisas deles, que nem sempre são bonitas pra casa, sabe? Tipo assim, um arranhador torto. E é isso aí, entendeu? Mas eles gostam, é deles. E aí precisa ter as coisinhas deles também. Então, tem essa coisa também de nem tudo vai estar no lugar, vai ter areia pela casa, vai ter alguma coisa que a gente amava, eles arranharam, porque isso aí é bicho. Então, tem essa outra parte também da falta de controle total da situação, porque a gente tem bicho em casa. Nossa, o primeiro ano morando juntos, eu tive meu breakdown, assim. Enlouqueceu. Com os gatos, eu não me adaptei bem, assim. Foi muito difícil pra mim, porque eu fui de um lugar onde... que era isso. O armário degradê de cor, indo do preto até o branco. E pra, tipo assim, todas as minhas roupas terem pelo de gato.
Ai, Tipo assim, neném. às vezes eu chegava em casa, o sofá tava mijado. Aham. O sofá que a gente comprou fazia 2 meses já tinha fio puxado, arranhado. Uhum. Aí eu ia comer, às vezes eu encontrava pelo de gato no meio da minha comida. Tipo assim, de tudo, mano, tá ligado? É. E às vezes eu deitava pra dormir, os gatos se pegavam no pau na sala, daí eu tinha que sair correndo pra separar os gatos. É isso. Então meio que, mano, tipo assim, Foi uma mudou. adaptação, Foi uma é. adaptação e pra mim foi É. um choque muito grande. No início Sim. foi muito grande, assim, porque eu não tava acostumado. E- Ainda mais que eu só tinha tido cachorro, não tinha tido nem gato. É muito diferente. E aí, a minha rotina, eu sempre fui a pessoa de acordar cedo. Por mais que eu trabalhe em casa, eu sempre fui muito metódica com coisa de trabalho, com horário. Então, é uma outra vida que você tá se adaptando, sabe? Uhum. Junto com você. Então, é isso, tipo, a gente vai se entendendo, aí uma hora encaixa, sabe? Aí eu sinto que Tamo hoje aí, tamo aí, encaixou, entendeu? Deu tudo certo. Viu o que eu ia falar, inclusive, parar de bobagem. A gente tem e-mails, né? Tem Marisabel. Vamos fazer Marisabel hoje? Vamos, Marisabel. Então vamos. Toda quarta-feira a gente lê e-mails, histórias desesperadas que vocês mandam pra gente no e-mail icônico@gmail.com. Às vezes tem tema, às vezes não tem tema. Antes da gente entrar nos e-mails, precisamos ler os comentários que a gente sempre lê agora toda semana, que são os comentários do YouTube, que vocês deixam pra gente. Foi uma semana bem animada, né? A gente fez um episódio na cozinha. Semana passada, que era sobre cafés da manhã, né? Cafés superestimados, subestimados. E foi bem legal. Vocês comentaram bastante coisa com a gente. Olha, eita, nós. Beleza. Oiê. Oiê! Conta aí pra gente o que o pessoal comentou. Vamos lá. Primeiro comentário é da Julica. Ela comentou: não sei quem teve mais sorte. Se a área que ganha o carinho do Divo, se o Divo que trabalha com o casal Jéssico fazendo carinho na área, ou se os Jéssicos por ter esses dois divos no local de trabalho. Que delícia esse quarteto. Ai, que bonitinho. Viu? Quer deixar uma palavra aqui, biscoitado? Eu amei, muito obrigado. Até porque, é que pra quem não lembra, mas na semana passada, a área, ela entra no quadro do vídeo, né? Ela deita na cama e o biscoitado fica fazendo carinho nela. Então é impressionante esse momento do episódio. Eu falei que a gente gravou na cozinha porque a gente gravou de receitas na cozinha. O Isso. episódio mesmo foi no quarto. Verdade. Aí o Vitor comentou: escutei logo cedo indo pro trabalho e assistindo na noite, ainda trabalhando. Em casa, o autônomo sofre. Vocês são luz, rindo tudo igual. Ai, que amor, muito obrigada. Eu fico muito feliz que tem gente que ouve dos dois jeitos, né? Sim. Ouve no streaming normal e aí depois ouve também no YouTube. Muito obrigada, gente. Eu acho isso muito chique, tá? A Elo comentou: o abiscoitado fazendo o que todos nós gostaríamos de fazer. Um carinho na área. Ai, é muito fofa. Ela virando de barriguinha pra cima, gente. É a Exato. coisa mais fofa do mundo. A Karine comentou: quando a área levantou a barriguinha, eu fiquei em pânico porque ninguém estava fazendo carinho nela. Até que surgiu uma mão. Abiscoitado, muito obrigado. Ai, ela é muito fofa, sério. E a Ana comentou: essa discussão sobre edredom e o jeitinho da Jéssica de fugir do erro foi igual ao momento memorável do edredom queimado que só quem viveu sabe. Gente, episódios antigos do Pra Diário quem de não Bordo. tava aqui nessa época, a Jéssica tentou lavar o edredom na máquina de lavar roupa. Pandemia, Queimou tá? o nosso edredom. O único. E aí a gente teve uma DR no episódio que virou icônico, né? É. Deve estar aí, edredom queimado, alguma coisa assim. Em algum no lugar título deve dá pra estar. achar. Era o episódio, era o dia, um dos dias mais frios do ano, era É. pandemia. E aí, no fim, a gente foi socorrido por alguns amigos que nos doaram edredons. Ai, gente, foi uma confusão, foi um surto. A Mayara comentou: depois que a área entrou no vídeo, não consegui mais prestar atenção em nada. O abiscoitado fazendo carinho nela e botou uma carinha de choro feliz. Muito fofo, gente. Realmente, a Arya, ela é uma estrela, né? Se ela aparece no Nasceu vídeo, pra brilhar, né? acabou pra gente. É artista, né? A-list. A-list faz assim. Bom, vamos lá. Temos e-mails? Temos muitos e-mails, tá? Eba, vamos lá. Eu resgatei histórias de namorados que tínhamos por aqui. Oba. Então, vamos todos juntos entrar nessa nave mãe. Espero que vocês continuem juntos, tá, pessoal? É isso também, porque talvez sejam e-mails um pouco mais antigos. Então, Inclusive, fazer um parênteses. Podem mandar histórias pra gente de Dia dos Namorados, de amor, declarações. Porque como o Dia dos Namorados é amanhã oficialmente, amanhã a gente vai ter e-mails especiais. É um
praticamente um correio elegante. Próprio. Podem mandar também date ruim, perrengues de relação e tal. E declarações bonitinhas, tá? Que a gente vai ler tudo amanhã. Então vamos lá. Vamos. Olá, meu casal favorito, me chamo Stephanie. Em um sábado desses, no grupo do Telegram, começamos a conversar sobre lugares estranhos onde cada um já transou e sobre gatos que às vezes atrapalham esse momento especial entre um casal. Ai, ai. Lembrei que todos os meus ex-namorados possuíam gatos, então o que mais tenho são histórias de gatos ciumentos. Vamos lá. Um ex meu tinha um gato, o Fred, e era tão ciumento que sempre dormia no pé do rapaz todas as noites e não se importava muito se eu estivesse lá, porque ele dormia em cima de mim também, e mesmo se eu tentasse expulsar, ele prendia as unhas no lençol Meu e Deus. não saía de jeito nenhum. Outro dia, cheguei Ai, na ai. casa desse ex e fomos pro quarto dele. Detalhe, que esse quarto não tem porta, então o gato tinha passe livre. Meu Deus. Enquanto estávamos na cama nos amassos, o Fred chegou e começou a miar e não demos bola. Continuamos, porque o que estava bom ficou melhor. Fred miou cada vez mais alto Meu e Deus. mais alto. E quando chegou ao fim de sua paciência, Fred peidou. Mas imaginei esse plot. Quando o aroma do peido chegou aos nossos narizes, Meu Deus. pulamos da cama, abrimos todas as janelas e saímos da casa porque o cheiro era insuportável. Que isso, meu Deus? Que loucura. Um outro ex tinha 3 gatos e sempre que tinha oportunidade, um deles pulava a janela para fugir. Então, quando anoitecia, tinha que fechar todas as janelas Meu porque Deus. o gato ficava doido para pular. Mas tinha um gato que era o xodó desse ex, a Nina, e dava para perceber que ela era muito ciumenta. Meu Deus. Toda vez que a gente estava no quarto, tínhamos que fazer um truque na porta, porque mesmo com ela fechada, a gata se jogava para abrir. Meu pai amado. E às vezes ela conseguia. Meu Deus. Chegamos no ponto onde a gente precisou colocar o colchão no chão, de maneira que se a porta abrisse, não iam ver a gente. Meu Deus. Chegou um momento que a gente expulsava a Nina tantas vezes que ela passou a ficar no quarto mesmo. Um total de 0 pudor em transar na frente da Nina. Ela ficava quietinha, só olhando. Meu Deus, a Nina era voyeur. Essas são loucura. algumas das histórias de gatos em pata foda que me lembro. Acho Meu que Deus. todo mundo tem um pet e já passou por essa situação. Gente, não tem o que fazer. Preliminar é tirar gato do quarto. É, Essa é a exatamente. verdade, entendeu? Não tem o que fazer. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Minha ex recitou uma poesia falando mal do nosso namoro no Instagram. Meu pai amado Jesus. Não pode ser. Olá, meus caros, tudo bem? Aqui quem fala é Ariel. Ariel é um nome fictício Perfeito. para qualquer pessoa, porque vem da época do Imagina Juntas, né? Exatamente. E o meu caso, Maria Isabel, de Dia dos Namorados, tem a ver com a minha ex. Vamos lá. Hoje apareceu em meu Instagram um vídeo em que minha ex recita um poema de sua autoria sobre um relacionamento ruim que teve, Meu Deus. transmitindo tudo o que rolou através de suas palavras, incluindo a frase "não era amor". Ai, meu Deus do céu. Na hora, eu percebi que era sobre o nosso namoro de 1 ano, que acabou anos atrás, mas que até hoje me deixa meio mal por conta das coisas que aconteceram. Ai. Hoje, com 20 anos, eu vejo que não sou mais a mesma pessoa inexperiente no seu primeiro namoro da vida, que foi com ela, e aconteceu quando tinha uns 16 anos. Meu Deus. Mas mesmo assim, sinto culpa por termos nos machucado tanto. Uhum. Por isso, penso em fazer uma carta para ela desabafando tudo, já que nunca tive a chance de dizer o que penso e me desculpar propriamente dito, pois não temos mais contato direto. Uhum. Tá? Tá. Nosso namoro terminou devido ao desgaste e à incoerência da minha insegurança, juntamente no período em que ela se descobria não monogâmica. Uhum. Cara, era muita coisa pra passar tão nova ainda escondendo um namoro lésbico. Uhum. Enfim, vocês com outra visão acham que eu deveria mandar a carta? Tenho medo de mexer em coisas do passado e deixar ela triste. Mas de qualquer maneira, ouvir ela falando aquilo me deixou bem abalada e só de pensar que a machuquei, só queria pôr um ponto final nessa história. Gente do céu. Eu amei que foi resolvam a minha vida. Resolva a minha vida. Bom, eu não mexeria em nada. Eu acho que assim, deixa quieto também. Ela expressou do jeito que ela queria e como ela achava que ela tinha que colocar isso pra fora de alguma maneira. E a forma como... E aí você mesmo já falou, tipo, foi uma coisa que não foi legal da forma como terminou pra vocês. Que você se arrepende também das coisas. Eu acho que no fim... é falar só pra curar pra você do que pra ela, sabe? Tipo, não acho que valeria a pena mexer
nesse lugar aí, nesse vespeiro, nessa dor, eu só deixaria quieto. Não. Acho que passou, Só deixa passou, lá. deixa quieto e segue a vida, assim. Exatamente. Real, não falaria mais nada, não. Próximo. Próximo. Desmaiei de amor. Meu Deus do Vamos céu, lá. vamos lá. Olá, casal maravilhoso. Eu me chamo Débora e ouço vocês desde o dia 1. Oi, Débora. E vou contar do dia que eu desmaiei no meu estágio. Meu Deus. A história precisa de um contexto. O ano era 2018. Eu estava no 4º ano da graduação em psicologia Uhum. e tinha me mudado recentemente para a cidade onde eu estudo, que é a famosa Pato Branco. Olha só. Eu estava há quase um ano apaixonada por um boy. Nós tínhamos ficado pela primeira vez em uma cervejada e depois disso saímos algumas vezes. O boy era lindo, inteligente, divertido, mas muito ruim de conversa no zap. Ai, meu O Deus. ponto é que eu estava perdidamente apaixonada por ele e nessa altura do campeonato ele também estava apaixonado por mim. Sei disso porque ele já tinha se declarado uns meses antes. Sei disso porque ele falou. Em Muito 2018 nós tivemos o auge do declínio do Brasil, que foi a eleição do último presidente. Eu e o boy, que somos de esquerda, estávamos desanimados e com medo do que poderia acontecer. Combinamos que se ele fosse para o segundo turno, no caso o ex-presidente eleito, né, a gente ia se encontrar na noite de domingo para beber e afogar as mágoas. Perfeito. Lembro que eu falei que havia me mudado há pouco tempo para Pato Branco? Então, eu fui votar na cidade dos meus pais, onde morava antes. No sábado à noite, estava na sala com a minha mãe e do nada ela pergunta: Ô filha, e os namoradinhos? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, pra quê? Como eu tenho o costume de só apresentar namorados oficiais pra ela e sei que a diva ia me julgar um pouco se soubesse o tanto de homem que eu já peguei, eu Uá! respondi: não tenho nenhum não, mãe. Estou focada na faculdade. Ai, muito diva. Pois bem, domingo nós votamos e no fim da tarde eu fui pra Pato Branco. Ainda no ônibus, vi que o antigo presidente tinha sido eleito no segundo turno, chorei e mandei mensagem pra ele. Encontro marcado. Como combinado, a gente ia sair pra afogar as mágoas. Saímos, bebemos bastante mesmo. Vinho, caipirinha, negrone, cerveja, corote. Meu Deus. Tudo de bom. Na hora do corote, já estávamos no meu apartamento. E depois de muita cachaça na cabeça, o bonito olhou pra mim e disse: eu preciso te dizer uma coisa. Meu Deus. Eu te amo. Gente, não é a hora. Na Não é hora, a meu hora. coração disparou. Eu fiquei muito feliz e disse que amava ele também. Aí levantou e foi ao banheiro. Ele faz isso quando fica nervoso. Quando voltou, perguntou se eu já tinha pensado em namorar com ele. Meu Deus, gente, para. Vocês estão cheios de bebida na cabeça. E eu respondi que sim. Porque, na verdade, se tinha uma coisa na qual eu pensava, era somente nisso. KKK. Começamos a namorar muito bêbados, mais ou menos 1h da manhã. Meu Deus do céu. Na manhã seguinte, eu tinha estágio da faculdade às 8 da manhã. Por sorte, o lugar que eu estagiava era quase do lado da minha casa e era um hospital. Eu acordei me Não, sentindo... pelo menos você já tá no hospital, qualquer Eu coisa. me acordei me sentindo muito bem. Tava namorando com o amor da minha vida. Tomei um café da manhã que consistia em uma xícara de leite com Nescau e Neston e fui para o estágio. Essa combinação é muito errada, mano. Isso aí é apocalíptico depois de tudo que tava nesse estômago. Minha função era atender Jesus. mães cujos bebês estavam internados na CTI neonatal. Meu Deus. Mas naquela manhã eu fui cobrir uma outra estagiária na enfermaria, também atendendo mulheres que tinham acabado de ganhar neném. Enquanto eu falava com uma dessas mamães, eu comecei a perceber a voz dela ficando mais baixa, como se estivesse muito longe. Meu Deus. E a minha visão foi ficando afunilando, Meu Deus. ficando meio branca e pensei: fudeu, tô desmaiando. Meu Deus. Meu Deus Vou finalizar do céu. com ela rapidinho aqui e ir pro posto das enfermeiras. Meu Deus. Só que não deu tempo. Ai, não. Quando pelo eu amor de pensei Deus. isso, eu já estava prestes a desmaiar. E a acompanhante da paciente que eu estava atendendo me segurou para que eu não caísse no chão. Não pode ser. Chamaram a equipe Não inteira. pode ser. Eu Não tive pode problema ser. de pressão e começaram a me fazer algumas perguntas. A enfermeira acreditava fortemente que eu poderia estar grávida. Eu tenho pavor da ideia de criar um ser humano dentro de mim e não quero ter filhos. Meu Deus. A outra logo me tranquilizou falando que minha pressão e minha glicose estavam muito baixas. Provavelmente eu só tinha me alimentado mal mesmo. Com Fui certeza. levada de cadeira de rodas até a outra enfermaria. Encheu a cara de bebida. É, porque eu me alimentei mal. Foi um monte de coisa junto. Não tomou água, provavelmente. Não comeu. Continue. Enquanto eu tomava soro, mandei mensagem falando para minha mãe, tinha desmaiado no hospital e que estava namorando. A bicha levou um susto e também achou que eu estava grávida e tinha começado a namorar com o suposto pai da criança. Meu pai amado.
2 Gente. dias antes disso, eu tinha falado pra ela que eu não estava pensando em homem, lembra? Surpresa! O boy, que hoje é meu noivo, riu da situação e disse que eu tinha desmaiado O de emoção spoiler. porque a gente finalmente tinha começado a namorar. Ai, gente, um final feliz. À noite ele foi ficar comigo pra me cuidar pós-desmaio. Vamos nos casar ano que vem. Segue uma foto nossa tirada logo após o pedido de namoro e uma do nosso pré-casamento. PS, o Renato tem pais gaúchos e eu acredito fortemente que ele e o Neco dividem o mesmo neurônio. Ai, eles são lindos! Ai, que legal! Espero Gente, que eles estejam juntos, porque esse e-mail é muito antigo, gente. sério? Não, muito antigo não. É de dezembro de 24. Ah, então deve estar até casado já. Estão casados. Ai, que querido! Nossa, que glow up, hein? Vocês ficaram lindos, mano. Ai, lindos demais. São muito lindos. Nem parece que vocês estavam tão bêbados, gente. Né? Então, Arrasaram. olha ali a Que foto. bom. No fim Pô. deu tudo certo. Porque assim, decisões bêbadas eu já fiquei, meu Deus do céu, socorro. Mas aí deu tudo certo. Exatamente. Muito bom, gente. Ai, amei. Quem amou? Então, eu pra amei. amanhã, mandem mais e-mails. A gente vai ler Isso. quinta-feira muitos e-mails também. Muitos e-mails, declarações, histórias bonitas, histórias que deram errado, mas pra gente rir, né? Porque ninguém quer ficar triste, não. A gente Sim. quer dar risada. Quer ler mais Mandem um aí. e-mailzinho de bônus fora do tema? Ah, pode ser, eu gosto. Um que chegou essa semana? Só uma pinceladinha. Uma pinceladinha? Eu gosto da ideia. Manda aí pra gente, vai, pra gente se Peraí, divertir. vamos ver o que eu vou aqui, ó. Ah, Fofocona mitomaníaca e muito mais. meu Deus do céu. E muito mais. Tá? Perfeito. Galera, segura aí nas cadeiras que o meio é grande. Vamos Olá, lá. meus queridos. Espero que estejam todos bem. Jéssica, Neco, Abs, gatinhos, todos fofinhos. Oi. Hoje venho contar a maior fofoca que já presenciei em toda a minha vida. Meu Deus. Não contei antes, pois eu tenho um pouco de medo de chegar nos envolvidos. Ih, então meu vou Deus. dar uma censurada em algumas informações. Vamos nessa. Tá bom? Tá. Beleza. Uns anos atrás comecei minha graduação. Nas primeiras semanas de aula sempre tinham uns nomes errados na lista de chamada. Isso por conta daquele esquema de todo de rodar listas, se matricular depois, alunos que se matriculam e vão para outra instituição. Perfeito. Na lista tinha uma, eu não sei se eu falo o nome dela agora ou não, né? Ela falou que ia mudar os nomes, né? Falou. Tinha uma Gabriela Marques. Tá. E essa menina nunca tinha aparecido na aula. Bastante gente da sala estava sem o nome na lista e tinham vários nomes de pessoas que nunca apareceram. Tinha uma menina na minha sala chamada Marlene e as pessoas ficavam muito curiosas com o nome dela. Afinal, não é muito comum uma Gen-Z se chamar Marlene. Certo. O nome dela era sempre assunto e ela adorava falar como tinha sido o processo de escolher um nome tão diferente. Além do nome dela ser Marlene, o sobrenome era bem comum, Galareto. Ai, será que ela tá mudando mesmo os nomes? Eu espero que sim. Meu Deus Mas do aí céu. eu não posso fazer mais nada. É. No Instagram dela era esse o nome. E eventualmente o nome da Marlene apareceu na lista de chamada e o da Gabriela sumiu. Eita. Passado um tempo, Marlene fez um trabalho comigo e quando eu coloquei o nome dela como Marlene Galareto, ela corrigiu e colocou o sobrenome como Marques. Ok, normal, já conheci pessoas que mentem o sobrenome e honestamente eu não tenho nada a ver com isso. Tá aí. Um dia, conversando com uma amiga, ela comentou que Marlene tinha contado uma história super pesada de que ela tinha uma medida protetiva e que por conta disso teve que trocar o seu nome. Por isso. Ouvir o nome anterior era um gatilho enorme pra ela. Então, mesmo quem já tinha ouvido essa história não comentava sobre. Entendi. Porém, Tá. eu achei tudo muito estranho. Como assim uma pessoa que troca de nome por conta de uma medida protetiva escolhe o nome Marlene? É um nome muito diferente. E aí, o monstro da fofoca nasceu em mim e eu comecei a dar uma investigada na situação. Detetive Virtual. virtual. A primeira coisa que eu fiz foi olhar a lista de aprovados do vestibular e adivinha, não tinha Marlene. Procurei pelos 2 sobrenomes que eu relacionava com ela e encontrei apenas Marques, no tal da Gabriela Marques. Meu Deus. Pensei que devia ser ela, já que tinha toda essa história de troca de nomes. Mas tinha uma outra questão. A tal da Gabriela tinha sido aprovada com cota racial e a Marlene é branca. Pensei que tinha descoberto a raiz desse trambique, mas depois veio muito mais. Um tempo depois, paguei alguma coisa pra Marlene na cantina da faculdade e ela me fez um pix. O nome? Gabriela Marques. Meu pai amado. Aí eu fiquei maluca. Imaginem o sabor de descobrir um negócio desses. Para minha sorte, tenho um amigo advogado e passei toda a fofoca pra ele porque queria opinião. Ele disse que se ela de fato tivesse trocado o nome por medida protetiva, o novo nome seria mais comum possível, tipo Maria da Silva, não Marlene Galareto. Meu pai Sem contar que amado. quando alguém troca de nome para se proteger, o CPF anterior da pessoa some e é criado um novo. Com isso, não teria como ela ter o nome antigo nem na lista da faculdade, nem no banco.
Fiquei curiosa com a situação, com vontade de denunciar a fraude de cota, mas com medo. Vai saber que nível de louca é essa menina. Você não Pouco sabe tempo onde você tá se depois- metendo, é. Exatamente. Comecei Não. a fazer estágio na mesma empresa que a Marlene. Meu pai amado Jesus. E vejam bem, na empresa, a Marlene era a Gabriela. Meu Deus. Mesmo sem denunciar a fraude de cota da diva, fiz questão de espalhar para todas as pessoas Meu possíveis Deus do céu. para acabar com a graça dela. Meu Deus do céu. Ela acabou trocando de turno na faculdade, imagino que para estudar em uma turma onde menos pessoas saibam a verdade. Torço muito para que o único crime dela tenha sido fraudar a cota, mas infelizmente não tenho como descobrir mais. Os processos com o nome dela correm em segredo de justiça. Gente, isso aí é muito lá embaixo. Quem sabe um dia eu traga atualizações. Meu Vamos nos Deus. formar em breve e agora tá todo mundo se perguntando qual nome vai sair no diploma. Ai, tem isso, né? Espero que Meu tenham se entretido com Deus. todo esse bafafá. Ele tem mais detalhes, mas não quis escrever uma bíblia aqui pra vocês. Meu pai amado. Muitas camadas, Tá? gente. Muitas camadas. Muitas camadas. Realmente foi um último e-mail assim, ó. Foi apocalíptico. Foi muito apocalíptico, gente. Bom, por hoje, então, tá mais do que entregue. Mas pode mandar e-mail amanhã de namorados, e-mail icônico@gmail.com, tá, gente? Mandem, Mandem, mandem. porque a gente espera vocês, que amanhã o bicho pega de novo. Eu amo, E é muito gente. nós. E amanhã tem, além de tudo, tem vlog no YouTube. Eba! Quem Tá amou, bom? eu amei. Quarta-feira, 11 de junho. Grande beijo, tchau, tchau.